Amados irmãos, alegria estar novamente com vocês. Nós estamos aqui no Evangelho Eterno Sem Fermento, esse canal que foi criado por vontade do Papai Eterno para que haja esclarecimento e libertação do povo nesse final dos tempos, porque o final dos tempos chegou, né? Verdade. Nós vamos fazer uma oração, mas antes eu queria mostrar para vocês um versículo. Está em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 9. Vamos pegar aqui, 12, 9. Daniel respondeu: meu mestre, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Quando você vê essa palavra, está falando, olha, a partir do momento que essa palavra profética, ela será aberta novamente o entendimento dela no final dos tempos. Não era para Daniel se preocupar. Por quê? Porque no final dos tempos viria o intérprete e traria entendimento dessa palavra. Então chegou o final dos tempos e as palavras da palavra revelada pelo Espírito do Criador, ela vai trazer um esclarecimento e você não vai ter dúvida que vem do Criador esse entendimento no final dos tempos. Verdade. Nós vamos fazer um invocar agora e aí eu vou ensinar vocês a invocar. Esse ensino é muito importante para que a gente possa, a partir de agora, antes de fazer a oração, a gente começar a invocar. Mas para a gente invocar, nós temos que conhecer o nome, né? A gente tem que conhecer os nomes verdadeiros. E hoje é o objetivo desse estudo para que a gente possa conhecer os nomes que são os nomes sublimes. Então, nós vamos, no final do vídeo, nós vamos fazer uma inversão hoje. No final do vídeo, depois do estudo, nós vamos invocar e vamos orar. Vai ser diferente. A gente vai primeiro conhecer os nomes e depois nós vamos ver a necessidade de se invocar e por que se devemos invocar. Ok? Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, mas a partir de hoje você também é convidado a todas as vezes invocar. Por quê? Porque isso não é algo novo, não é uma invenção nova. Isso ficou escondido, como nós vimos ali, ficou lacrado, ficou trancado ao entendimento durante muito tempo. E agora, no final dos tempos, essa verdade voltou a ser revelada. Por quê? Porque estamos no final dos tempos. Verdade. Nós vamos abrir a palavra em Isaías 52:5. Isaías 52:5. Palavra-chave aqui, irmão, vai ler para nós, irmão Marco, que é uma palavra que, através dessa palavra, que ele se encontrou, né? Foi exatamente isso. Isaías 52:5. Olha só, lê para nós, irmão. Diz assim, vou pegar aqui no 4, fala assim: pois assim diz o mestre, em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde, a Síria oprimiu. Lembrando que a
Assíria, né? E lembrando lá de trás, né? O que aconteceu lá atrás, a opressão que eles sofreram, né? E é essa mesma condição, né, irmão? No vídeo anterior, inclusive, nós falamos sobre essa opressão, né, de Babilônia contra quem? Contra os filhos, né, do pai. Exatamente. Né? Que é a opressão de subjugar eles, subjugar né? eles. A escravidão. Isso. Então ele está lembrando desse ponto. Aí ele fala assim: mas agora, o que tenho a fazer aqui? Porque meu povo foi levado sem paga, né? Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Por isso, meu povo conhecerá meu nome. Por isso, ele saberá naquele dia que eu sou o que diz, eis-me aqui. Aí, muito bonita essa palavra, irmãos, porque é uma palavra de esclarecimento e profética no final dos tempos. Porque a palavra está falando assim, olha só, os dominadores cantam vitória. Os dominadores cantam vitória, porque conseguiram alcançar o êxito de que levar ali os filhos do Criador para cativeiro. Exatamente. E nós já fizemos esse estudo anterior que fala da mulher sendo escrita na testa dela o nome Babilônia. E essa mulher nós já estudamos que é a representação hoje da igreja que tem o quê? Tem esse caráter prostituído. É um caráter prostituído, saiu do propósito original. E isso está em Apocalipse 17, a mulher se veste de prostituta. E ela se veste ali com roupas sinuosas, roupas extravagantes, né? Roupas que são chamativas, vermelha, escarlate, púrpura, né? Ela veste com muitas joias para chamar atenção e atrair, né? Atrair aqueles coitadinhos. Por quê? Porque eles estão querendo, são atraídos no engodo, né? Qual? São atraídos naquilo que eles tanto almejam. O que é que eles tanto almejam? Riqueza material. Quando você vê uma mulher vestida com joias, pedras preciosas, ela ostenta riqueza, ela ostenta prosperidade. E com isso ela atrai aqueles que se tornarem amantes dela, né? Se tornarem amantes dela. E é essa mulher que é referida em Babilônia, e nós já vimos no estudo anterior que ela escondeu os nomes verdadeiros e colocaram no lugar o quê? Nomes que são de entidades babilônicas. A exemplo, lá de trás, a exemplo dos israelitas quando foram levados cativos para a Babilônia, a primeira coisa que foi feita, os eunucos trocaram os nomes dos servos do Pai Eterno para nome de entidades babilônicas. Aí a gente trouxe isso aí, né? A gente trouxe esses nomes. Lembrando que antes os nomes eram incorporados aos nomes dos filhos de Israel, né? Então ali tinha, que eu já falei, Isaías. Aí foi traduzido como Isaías, mas o nome correto em hebraico é Ishaial. Ah, mas só traduziu para o português. Não era o objetivo não era esse. O objetivo era ocultar o nome do Criador. E a gente vai ver que aqui, ó, ele fala que o nome dele é desonrado. Por quê? Porque foi tirado, lançado por terra. E, no entanto, para se esconder o nome que é o nome original e é o nome que se pode invocar. Aí a mulher, a gente já viu isso, a gente leu em Deuteronômio 6, né? Que fala sobre a bênção sacerdotal. Vocês vão colocar o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Aí a gente vê os israelitas, né? Com os nomes
incorporados do nome do Eterno no nome deles. A gente citou até aquele político famoso, o Benjamin Netanyahu. Aí, quando chega aqui no português, as pessoas ali falam Netanyahu, Netanyahu, é tudo para esconder. E, no entanto, quando a gente ouve os próprios israelitas e aldins falando, eles falam Netanyahu. Nós vamos colocar alguns vídeos aqui para vocês verem como que é pronunciado. Não é Netanyahu, não, é Netanyahu. Você tem que ver como que os israelitas pronunciam. E é como eles pronunciam que nós temos que pronunciar. Of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו, בימי ישעיהו. Isso que a gente vai, inclusive, aprender um pouquinho sobre o que é transliterar. Transliterar um nome. O transliterar um nome é para a gente falar igual. Do jeito que eles falam em Israel, a gente falar da mesma forma, no nosso idioma, com a mesma pronúncia. A mesma forma que eles falam lá, a gente fala aqui. Mas para isso nós temos que transliterar para o nosso idioma, para que as nossas palavras sejam adaptadas, para que aquela palavra fique de forma semelhante para muito parecido, né? Ou de preferência exato, né? Para que isso é uma transliteração de nomes. Então a gente não traduz o nome, falar assim, Michael, né? Vamos falar assim, seria Miguel, né? Mical, ele pega e fala Michael, aí o artista chama Michael e vem para o Brasil e fala, ô Miguel, aí ele vai atender? Não, porque o nome dele é Michael, não é Miguel, né? Então esse negócio de transliterar é para manter, quando viesse aqui, ser chamado de Michael e não ser chamado de quê? De Miguel. Então, para nome a gente não traduz, a gente translitera. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso também nos próximos vídeos. Então, quando a gente chegou aqui, em Isaías 52, você vê que aqui ele está falando, continuamente, versículo 5, no finalzinho, fala assim, e continuamente, durante todo o tempo, o meu nome é desonrado. Por que é desonrado? Porque não é dado crédito, entendeu? Foi deixado de lado. E é por isso que ele é desonrado, porque foi deixado o nome que é sublime, foi deixado, como se diz, para o canto, entendeu? Então, por isso que no versículo 6 ele fala assim, por isso meu povo conhecerá meu nome. Quando? No final dos tempos. Por isso ele saberá, naquele dia, que eu sou o que diz, eis-me aqui. Quando aqui faz essa promessa, ela está fazendo uma promessa apontando também para a leitura que nós fizemos de Daniel, que os esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. E chegou o tempo de esclarecimento, né, irmãos? Nós vamos pegar aqui, eu quero mostrar para você a tentativa da mulher de fazer o quê? A tentativa da mulher foi esconder os nomes verdadeiros, né? Isso nós vamos achar na palavra que fala sobre eu era um manso cordeiro, né? Jeremias. Vamos lá, Jeremias 11. Jeremias 11, 19, vamos lá. É aquele negócio, né, irmão? Antes a gente lia porque os apóstolos ali, no momento que realizavam milagres, né, as curas ali, e eles perguntavam em que nome vocês fizeram isso, né? No nome daqueles que vocês emadeiraram. Isso. Então isso eu sempre entendi, porque
estando ali debaixo do jugo de Babilônia, você não entende porque é ensinado daquela forma. Mas qual o nome, né? Qual o nome? Qual o nome? Aí, entendendo agora o que Jeremias tinha profetizado. Exatamente. Né? Quando Jeremias profetizou isso aqui, a gente começa no versículo 18. Olha só, o versículo 18 já diz assim, ó, Jeremias 11, 18. E Al me fez conhecer, e assim eu o conheci. Ele me fez conhecer e assim eu o conheci. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos. Mas como cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore com seu fruto, arranquemo-no na terra dos vivos, para que o seu nome não seja mais lembrado, para que o seu nome não seja mais lembrado. E aí o que essa mulher fez? Ela colocou no lugar do nome verdadeiro um nome falso. Um nome falso. E é através desse nome falso que é um outro que responde. Exatamente. Por quê? Porque quando você chama por alguém, não adianta você chamar uma pessoa de Pedro se o nome dela é João. Ah, mas ela sabe que eu não estou sabendo disso. Não, ela só vai te responder se você chamar pelo nome certo. Não adianta. É igual a pessoa está andando na rua, a moça está andando na rua, um assovia. A moça olha, não. Como se diz, ó, não é para mim. Então, você acha que com o Criador é diferente? Se ele está respondendo, não é o Criador que está respondendo, é outro que foi colocado com aquele nome, entendeu? Com aquele nome. Então, quando nós estamos vendo essa profecia, ele está falando, olha, eu era, aqui fazendo referência a quem? Ao Messias. Ao Messias. Eu era como cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Não sabia o que eles tramavam planos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, arranquemo-no da terra dos viventes, e o seu nome não será mais lembrado. Uma coisa que muitas vezes pode chocar os irmãos, porque muitas vezes os irmãos pensam assim, só foi uma tradução, né? Traduzir o nome hebraico para o português, e a gente já falou sobre isso, que a gente não traduz, primeiro ponto. Só que não foi uma tradução, entendeu? Por quê? Porque apagaram o nome do Pai Supremo, apagaram o nome do Pai Supremo, e quando nós vemos isso, nós vemos que colocaram no lugar uma outra entidade, uma entidade romana, uma entidade grega, que para que os gregos e romanos tivessem uma aceitação melhor, não poderia ser o quê? Uma entidade israelita. Porque eles já falei isso com os irmãos, os israelitas eram considerados um povo inferior pelos romanos. Sim. Por quê? Porque era um povo que foi dominado por eles. Sim. Então, se é um povo que foi dominado por eles entendiam que a entidade religiosa deles era uma entidade inferior da dos romanos. Colocando ali os romanos como o quê? Aqueles que são dominadores de tudo. Dominadores. E se são dominadores porque receberam da entidade religiosa deles poder para isso. Exatamente. Então considerava que a entidade religiosa israelita era inferior. Então a mulher, para que haja a aceitação dos romanos e gregos, né, que era aquela sociedade dominadora da época, eles mudaram os nomes, né? Como a gente fala o nome Deus, isso não precisa ir longe não. Deus, ele vem da entidade Theos, que era a forma com que Zeus era referido. Theos, que vem da palavra Zeus, que é a entidade pai dos deuses do panteão romano. Então, isso mostra claramente que para que a religião, nova religião que estava brotando muito rapidamente ali entre os romanos,
para que pudesse aquela religião ser aceita pela outra sociedade. Por quê? Porque inicialmente ela era trazida aos pobres, aos escravos, aos rejeitados. Mas que aquilo ali estava causando um certo caos social. Por quê? Porque estava separando o povo. Então, não poderia separar o povo pela religião. Então, vamos tentar agradar a gregos e troianos. Vamos agradar todo mundo. Por quê? Porque vai continuar a entidade e vai agradar o outro que venera a outra entidade. Então, se pegou ali o pai, né, dos deuses do panteão, substituir Iau por aquele que era Deus, né, Zeus. O seu filho, vamos mudar aqui, só fazer uma pequena ajuste, né? O ajuste aqui que era um cordeiro, vamos mudar para um porquinho, né? Porque o porquinho, ele é a principal oferenda, né? A principal oferenda para o Zeus sempre foi o porco, e para Iau é o cordeiro. Então vamos fazer esse ajuste, por quê? Porque para que o povo aceitasse isso, né? Não é à toa que o Natal se comemora com porco, né? Por quê? Porque essa é a oferta, essa aí é o sacrifício para Zeus, é o porco. E as pessoas fazem isso já por tradição, nunca imaginando do que de fato eles estão fazendo, né? Isso fez com que aqueles israelitas, né, que foram levados para a Babilônia, esquecesse todo o princípio da palavra do Criador, para que eles pudessem fazer o quê? Abandonar e começar uma coisa totalmente nova. Exatamente. E ali eles iam ensinando para os pais, para os filhos, e os filhos para os filhos, e isso foi perpetuando pelos séculos dos séculos, até chegar o cumprimento dessa profecia no final dos tempos, que o nome seria restabelecido, restaurado. A verdade voltaria a ter um lugar de supremacia sobre a mentira. Exatamente. Né? Então, esse é uma coisa assim que pode ser assim para você duro no início, né? Pode ser difícil entender, porque você sempre orou para esses nomes, para essas entidades, e agora ter que mudar. Na realidade, eu falo assim com vocês, essa estrutura babilônica, ela vai acabar. Isso está também proferido que vai ser destruída, porque acumulou pecado até o céu. Exato. Entendeu? E vai ser cobrado deles em porção dobrada de tudo o mal que eles já fizeram nessa terra. De enganar, de matar, de perseguir, de se prostituir, de receber dinheiro. Isso tudo vai ser cobrado em dobro para eles. Exato. Então, o objetivo nosso hoje é a gente falar algumas coisas. Eu quero contar um pouquinho a minha história, né? A minha história é uma história muito interessante relativo ao momento que eu estive em denominação evangélica, né? O momento que eu estive ali durante muitos anos, nasci numa família de origem também evangélica e assim eu recebi as orientações ali dos meus pais, né? E uma das coisas que eu questionava quando eu lia os evangelhos e entendi que uns evangelhos batiam de frente com outros. Mas eu falava, isso aí não tem importância não, né? Continuava naquilo. Só que isso começou a ficar muito notório. E se a palavra do Criador não pode ser contradito, porque é o mesmo Espírito, tem alguma coisa errada. Aí começando a observar que existia alguma coisa errada. Fui fazer na época, irmãos, seminário teológico, né? Fui fazer seminário teológico e quando a gente pegava assim as Bíblias, como essa aqui, que é a Bíblia Jerusalém, é uma Bíblia católica, elas preservam na palavra do nome do Criador, ela preserva 4 letras,
que é chamado de tetragrama. Esse tetragrama é um tetragrama que era um objetivo transliterar dos escritos antigos o nome do Criador para que a gente pudesse também pronunciar. Só que pela maldade, transliterou para o português uma palavra que é incompreensível, que pega YHWH. Isso no português não tem som nenhum. Isso foi uma maldade para tentar esconder. Na época, fazendo seminário, eu conversei na época com o diretor do seminário. E ele falou assim, Arthur, nós não sabemos como se pronuncia, porque os israelitas, eles escondem esse nome de nós. Eles escondem esse nome de nós. E isso ficou o quê? Isso ficou na minha memória. Isso aí tem muitos anos atrás, mais de 20 anos. Então isso ficou na minha memória, mostrando claramente que o Pai, o Criador, tinha um nome. E o nome não era Deus. Porque a gente vê que não faz sentido. Vai com Deus, o Deus que está na macumbaria, o Deus que está ali na mesa branca, o Deus que está nos evangélicos, os Deus que está ali na católica. Espera aí, é tudo uma coisa só? E eles falam, é o mesmo? Nós servimos ao mesmo? É o tal de falar assim. Mas não, Deus é um só, servimos ao mesmo. Então é o mesmo. Espera aí, então tem um problema aí. Tem, muito grave. Ele fala para uns fazer de um jeito e para outros fazer de outro? Então tem alguma coisa errada e muito errado acontecendo. Então, quando ele falou isso, ele me deu uma chave na minha mão. O diretor, o reitor da Faculdade de Teologia me deu uma chave na minha mão. Ele falou assim, olha, os israelitas, eles escondem de nós o nome. Com isso ele me deu uma chave, querendo dizer, quando você ouvir como os israelitas pronunciam, aí você sabe como é o nome. Aí você pode pronunciar. Ele queria dizer isso para mim. E eu guardei essa chave. Então, agora no final dos tempos, que a gente tem o advento da comunicação, a gente tem o advento da tecnologia, da ciência, né? Isso, o que acontece? Isso faz com que a gente tenha acesso ao nome, restaurando o nome. E isso também faz um link com que o final dos tempos ele também está atrelado à ciência, ao desenvolvimento da ciência, quando a ciência se multiplicaria. Vamos ver essa passagem? Vamos, Daniel. Vamos lá, livro Daniel, né? O mesmo Daniel que está falando ali, que o anjo falou com Daniel assim, ó, guarda essa palavra, sela ela, porque ela não é para o seu tempo, é para o tempo do fim, né? Para o tempo do fim. Então, quando a gente pega em Daniel, a gente vai ver agora que ele dá uma dica a respeito de quando as coisas seriam reveladas. E ele fala, quando a ciência se multiplicar, né? Quando a ciência se multiplicar. Vamos achar essa passagem. E lembrando que Daniel é um daqueles, né, que teve o seu nome alterado, né? Que teve o seu nome alterado. Porque Daniel entra naquela condição que nós falamos no vídeo anterior, que o nome dele não é Daniel, né? Porque Daniel é da entidade babilônica, é El, né? Faz o que vem de Babel. Então, essa entidade aí sendo colocada nos nomes dos israelitas. Isso. Então, lembrando. E você lembrar também que o nome dele foi mudado ainda para Belsazar. Belsazar. Que é uma entidade de Bel. E depois. 2 pontos, né? 2 pontos. O nome dele volta para Daniel, que seria Daniel, Yau, mas eles mantêm El ali com o dedinho de uma identidade cananita. Exatamente. Se você jogar aí no Google, você vai ver que El é uma entidade como criador
e era venerado pelos cananeus, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Quem achou essa passagem, irmãos? Então, vamos lá, irmãos. Daniel 12, 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou e é por isso que eu estou falando. Multiplicou e nos deu acesso. Exatamente. Então hoje a gente consegue, por o advento da internet, do YouTube, né? A gente tem acesso à cerimônia israelita lá em Israel. E para você entender que os israelitas eles são zelosos em colocar nos filhos dele o nome do Criador, como também a Babilônia fez com que os filhos de Babilônia colocassem o nome do quê? Das entidades babilônicas. Exatamente. Né? Aí você tem lá as entidades babilônicas, Jorge, né? Aí você tem lá Cosmo Damião, aí você tem lá São Judas Tadeu, né? Aí você vão colocando o nome nos filhos desses personagens, né? E esses personagens são personagens católicos, que são entidades que eles sempre quiseram imitar das coisas do Altíssimo. Vamos lembrar disso? Vamos lá sobre a bênção sacerdotal. Vamos lá? Deuteronômio, né? Número 6. Vamos lá. Número 6. E era a condição, né? Coloca meu nome, né? Isso. Era a condição. Exatamente. Aqui fala sobre a bênção sacerdotal no finalzinho do capítulo. Aqui, ó, versículo 22. Eu vou colocar aqui, irmãos, para você ver que a Bíblia, Jerusalém, ela tentou até transliterar, né, de forma correta o nome do Altíssimo. Tentou. Aqui ficou Yahweh, né? Mas é uma transliteração errada, porque você não vê nenhum israelita falar assim. Então, amados, quando a gente volta aqui em Números 6, versículo 27, Número 6, versículo 27, fala assim: porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei, tá? E eu os abençoarei. Nós vamos colocar aqui uma listagem para você ver a tentativa da mulher babilônica de esconder o nome que foi introduzido nos nomes israelitas, né? Você pode ver aí, né? Você vai ver aí Mateus, né? O nome correto israelita é Matitial, né? Você vê, e tem uma significativa. Olha aqui que significa, olha aí, na frente você vai ver o que significa cada um desses nomes. Isaías, tá vendo Isaías? Olha aí. Ishaial, olha aí o que significa. Tá vendo que tem um significado, não é uma palavra solta, perdida? Não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer. Tem um sentido, aquele nome naquele filho. Exatamente. Né? Tem um olha aí Josué, olha aí, Yalcha, tá vendo? Yalcha, esse é o nome israelita. Olha aqui o que significa. Olha aí, Jeremias. Como é que Jeremias fala? Irmial. Irmial. Viu que a mulher, quando ela mudou para Isaías, Ezequias, ela apagou o nome, né? Apagou o nome verdadeiro. Com isso, apagou o nome do Papai Eterno, conforme estava predito lá atrás. Jeremias falou: olha, eles vão esconder, eles querem apagar o meu nome, entendeu? E o meu nome tem sido desonrado, porque foi deixado de lado. Então, tudo isso nós estamos vendo agora. E a gente vê que, quando se fez isso, colocou uma entidade babilônica no lugar.
Quando a gente vai para o hebraico e até mesmo para o latim, você vê aqui que não existe a palavra J, né? Não existe a letra J, né? Nenhuma palavra ali com J. Você vê ali Benjamim, né? Que esse pessoal fala Benjamim. Você vê que a letra J no hebraico é Benjamim, Benjamim, Benjamim. Então, quando você pega que não existe J, você chega a uma conclusão clássica. Não existe o nome Jesus e nem existe o nome Jeová. Por quê? Se não existe no hebraico e também não existe no latim, essa é uma colocação aí totalmente forçada, né? Verdade. Forçada. No caso, o J era uma palavra que se tinha do quê? Do I. O I, eles tiraram a palavra do I e puseram um J, né? E nós vamos caminhando devagarzinho a respeito desse assunto. Como nós vimos, aquilo que aquele professor, diretor da Faculdade de Teologia, na época me deu na minha mão, era o seguinte: quando nós ouvíssemos um israelita falar, invocar, a gente saberia qual seria o nome, porque antes era fácil eles nos esconder, mas até que veio o quê? A ciência se multiplicou. Aí começa a ter acesso. Aí nós começamos a ter acesso através da internet. Você tem acesso, eu tenho acesso, todos nós temos acesso. E quem quiser, né, venha e retorne às veredas antigas, né? Retorne às veredas antigas. Isso também está em Jeremias, não está, irmão? É Jeremias. Vamos lá, vamos achar essa passagem. Diz assim, que o povo é convidado para voltar para as veredas antigas, mas ele não quer voltar? Foi. Né? Vamos achar essa passagem. Jeremias, vamos lá. Então, amados, essa passagem a respeito do retorno, aquele caminho de outrora, as veredas antigas, que os profetas andaram nesse caminho, os apóstolos andaram nesse caminho, isso faz uma referência ao final dos tempos. É um convite para a gente retornar às veredas antigas, aos caminhos de outrora, né? Diz assim, Jeremias 6,16. Assim diz Iau. É assim que os israelitas, como viu aí nos vídeos, é assim que os israelitas pronunciam o nome do Criador, né, irmãos? É Iau. Vamos lá. Assim diz Iau. Parai sobre os vossos caminhos e vede. Perguntai sobre as veredas antigas. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele. Quer dizer, caminhai no caminho do bem. Quer dizer que o outro caminho qualquer é do mal. Caminhai nele. Então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram, não caminharemos nele. Não caminharemos nele. Aí ele fala, estabeleci sobre vós sentinelas, dizendo, atendei ao sinal da trombeta. Mas eles disseram, não atenderemos. Percebe? Aí vem. Aí, olha só. Essa palavra, irmãos, vou citando essa palavra, só para você ver que é uma profecia que, apesar de ter sido levantado sentinelas para chamar atenção, tocando trombeta, o povo ainda insistiria em andar pelo caminho errado. Lógico que não todos, por isso que faz o link com Daniel. Os esclarecidos entenderão, né, e compreenderão, mas os maus, eles não entenderão. É um link, esse mostrando claramente quanto à necessidade. Ficou um período enorme da história da igreja sendo enganados, e agora no final dos tempos um resgate, para um convite para voltar para as veredas antigas. Isso tudo, irmãos, vocês vão entender como que Satanás é astuto e como Satanás ele enganou todos os povos, conforme Apocalipse 12,
quando ele vai ser derribado por terra, isso vai acontecer. Isso ainda não aconteceu, tá, irmãos? Isso ainda vai acontecer. Por isso está falando lá em Efésios 6, nossa luta contra os principados potestades no céu. No céu, no céu. É a hora que nós vamos subir no céu. A gente vai subir no céu e lá nós vamos guerrear e lá nós vamos jogar por terra os nossos inimigos. Exato. Vamos tirar eles do céu, lançar eles por terra. E se o apóstolo Paulo fala que nossa luta não é contra esses seres humanos, carne, significa que só existe um ou outro, né? As condições daqueles que já estão povoando as regiões celestiais. As regiões celestiais, e eles influenciam negativamente todas aqui embaixo. Exatamente. Tudo isso você ainda vai conhecendo aos poucos, nós vamos devagarzinho, mas eu queria mostrar para vocês alguns exemplos dos israelitas que invocavam. E para invocar, você tem que conhecer o nome, né? O nome do Criador é Yahweh, o nome do Salvador é Yahushua, que significa Yahweh salva. Por isso que ali quando o anjo Gabriel vem falar a Miriam, né, que o nome correto é Miriam, foi traduzido para Maria, quando chega ali fala assim, olha, ele vai chamar Yahushua, porque através dele, Yahweh vai salvar o teu povo. Por isso é Yahweh. Entendeu? Por isso que a palavra é Yahweh salva, né? Depois nós vamos fazer o estudo sobre o nome Jesus, que não existe J, na realidade é Jesus, e você vai entender o que significa Jesus. Você vai ver que nada tem a ver com isso. É outra coisa completamente diferente e faz com que o povo seja sujo. Ah, mas eu recebo muitas bênçãos nesse nome. Você recebe mesmo, porque o administrador infiel está lá em cima. O administrador infiel, que papai conta parábola, ele sabe que está próximo dele perder a administração e ele chama os devedores e começa a perdoar dívidas. Exato. Por isso que as suas orações são respondidas nesse nome. Mas tudo nós vamos no devido tempo, devagarzinho, e você vai compreender toda a verdade. Vamos ver um exemplo aqui de invocar? Nós vamos aqui vendo 1 Reis 18, 20. Vamos abrir 1 Reis 18, 20. Olha só, 1 Reis 18, 20. Diz assim, ó, Acabe, que era o rei de Israel, convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, que é o nome correto agora, a gente sabe qual que é o nome correto de Elias? Alial. Alial, é o nome Alial. Ele aproximou-se de todo o povo e disse, até quando claudicareis das duas pernas? Se Ial é Ial, segui-o. Se é Baal, segui-o. Era um povo dividido, né? Era um povo ali que estava equilibrando ali uma hora para um lado, outra hora para o outro, né? E ali era um momento, um confronto final, uma decisão, que ali não ia poder mais andar os dois juntos, né? Aí ele diz assim, e o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo, sou o único dos profetas de Ial que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Dai-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si e depois de esquartejá-lo, coloque sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Preparai o outro novilho e eu colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. E invocareis, olha aqui a palavra-chave, versículo 24. Invocareis, pois, o nome do vosso Deus, né? Ó, invocareis o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome de Ial. E aqui ele não fala, né? Eu invocarei o nome do meu Deus. Isso. Ele não fala. Não fala. Vocês vão entender posteriormente nos estudos por quê. E nós invocaremos o nome do nosso Ial, né? E ali fala, e aquele que responder enviando fogo, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Pronto. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E todo o povo respondeu, está bem. Esse é um desafio que você já conhece essa história. Você sabe muito bem que aquele que respondeu foi Ial. Isso para mostrar claramente que o povo israelita,
Quando eles estavam pedindo para Iau e também para Baal, não pensa que Baal não respondia. Respondia. E muito. Respondia com bênçãos. Porque Baal é uma entidade demoníaca que está nos lugares celestiais, né? Estão ali nos lugares celestiais, por isso que Shaul Paulo, né? O apóstolo, ele fala em Efésios 6, nossa luta não é contra carne, sangue, contra os principados, potestades, dominadores da maldade, com os exércitos demoníacos ali que escravizam o povo nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, ou seja, eles também recebiam bênçãos no nome de Baal, ou seja, dessas entidades ali que estão nos lugares celestiais. É a mesma coisa das denominações evangélicas. Elas estão hoje fazendo um invocar, né, por um nome, e eles estão recebendo bênção. E essa é a principal escravidão. É a escravidão deles, porque eles estão achando que é o Criador que está respondendo, mas, no entanto, é uma entidade demoníaca, chamado de administrador infiel, que o papai Yahshua, o Salvador, ele estava já fazendo uma repreensão para o final dos tempos, sabendo para quem você está pedindo a sua vitória. Porque o administrador infiel, sabendo que vai perder sua posição lá no céu, ele chama os devedores e começa a responder perdoando dívidas, ou seja, abençoando. Essa é hoje os comerciantes do templo, né? Eles estão aqui na terra dizendo quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, né? Eles falam exatamente isso. 10 reais? Não, isso aqui não é nada. 50 reais também não é nada. Daqui nós temos que falar de 5 mil para cima. Quem dá mais? Mas isso vale a pena para você salvar sua empresa, para não sei o quê. Isso é os comerciantes do templo. Isso é os comerciantes do templo, como aconteceu lá atrás com o papai Yahshua, quando chegou em Yahushalã, encontrou os comerciantes do templo, expulsou todo mundo. Isso vai acontecer aqui também, vai ser todo mundo expulso no momento que vier o cavaleiro com o seu exército. Então, esse é o momento, irmãos, que a gente está trazendo para você devagarzinho, dentro do possível, a mensagem de libertação. A mensagem de libertação do engano. Ok? Mas, irmãos, nós vamos encerrar, mas vamos dar continuidade posteriormente, né, irmãos? Eu queria só lembrar daquele versículo que fala assim, que Ialvo diz assim, né? Nunca mais pronunciarei, vocês vão pronunciar o nome dos Baals, né? Os Baalins, ele fala, remetendo a essa passagem de Isaías 52, porque o nome dele estava sendo continuamente, né, blasfemado, né? Como se quisesse falar assim, eu estou me referindo ao Criador dos céus e da terra. Mas estava usando o nome dos Baalins. Dos Baalins, né? Exatamente. Aí as pessoas falam assim, mas ele entende. Ele não entende isso não, irmãos. Ele não entende não. Tanto que ele fica indignado com isso. Ele fica chateado, ele fica incomodado, né? Por quê? Porque é o instrumento de Satanás que enganou e cegou o mundo inteiro, né? É isso mesmo. Quer ler, irmão? Quero a irmã Oséias 2, vamos lá. Oséias 2:18. Aí diz assim: e acontecerá naquele dia que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Isso. Né? Não chamarás mais meu Baal. Afastarei de seus lábios os nomes dos Baais, para que não sejam mais lembrados os seus nomes. Aí, na tradução Almeida, é até uma tradução melhor. Ele fala assim, não me chamarás mais de Senhor. É verdade. Não é mesmo? Na tradução Almeida fala a verdade. Ela trata como Senhor. Senhor. Por quê? Não me chamarás mais de A palavra Senhor, que foi disseminada aí, o nome Baal significa Senhor. Então, como ele engana o mundo inteiro, você fala assim, você está invocando Baal, né?
Mas não estou invocando, não. Eu falo Senhor. Mas tradução do Senhor é Baal. É Baal. Então, se a pessoa está chamando Senhor, Senhor, mas está referindo àquele Criador. Não pensa nisso, que não é. É verdade. Sim, os israelitas também estavam ali, falando em hebraico, Senhor. Porque Baal em hebraico é Senhor. Em hebraico então era Senhor. a mesma coisa deles estarem falando em português, Senhor. É verdade. Eles não estavam falando Baal, como verdade. Baal. Eles estavam falando Senhor. Senhor. É isso mesmo. Senhor, né? E assim, irmãos, nós vamos encerrar o estudo de hoje. E eu fiz a promessa para vocês que a gente faria um invocar, restaurando o invocar dos nomes verdadeiros, né? O invocar dos nomes verdadeiros. Nós vamos continuar esse estudo no próximo vídeo. Nós vamos ainda continuar com esse assunto, mas agora, conforme nós falamos, sempre antes de fazer a oração, nós invocamos, tá? Nós invocamos, que significa chamar para perto, chamar para junto de nós. É o invocar do nome, quer dizer, quando você chama fulano, vem cá, você está chamando para perto, porque você está chamando pelo nome, e é o nome verdadeiro, né? E Davi fazia isso, né? Fazia. Levantando o cálice ali. Vamos ver essa passagem antes da gente enterrar? Vamos sim. Vamos lá, e antes da gente encerrar, vamos ler. Salmos, né? Salmos 116. Salmo 116. Porque é essa condição, né, de chamar para perto. Chamar para perto. Salmo 116, 12 e 13, né? Olha só. Como ele fala assim: como retribuirei a Ial? Olha, Ial, tá vendo? A Bíblia, muito tremendo. eu falo para você comprar uma Bíblia em Jerusalém, você vai ver uma integridade maior, um compromisso maior com a escritura mais antiga, né? Então ele fala assim: como retribuirei a Ial todo o bem que me fez, erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Ial. Invocando o nome de Ial. Então você vê aquele momento ali que ele levantava o cálice, é um momento de comunhão, né? Ele invoca, chamando para perto, fazendo que o nome de Ial seja relembrado, conhecido e seja guardado. Não é guardado por todo mundo, mas guardado por aqueles que são de Ial, né? É verdade. Então nós vamos fazer o invocar. Aqui nós invocamos o Criador e também o Salvador, né? Então você é convidado conosco a fazer esse invocar. Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Pai amado, nós temos só a te agradecer pela mensagem revelada. Sim, Pai. E conforme nós vimos, Satanás engana o mundo inteiro. Isso está em Apocalipse 12. Caiu aquele que engana. Isso ainda não se concretizou, mas está prestes a acontecer em breve. E nesse tempo agora, papai, que os esclarecidos venham compreender essa verdade. Sim, papai. Que esse vídeo alcance os esclarecidos. Sim, papai. E eles possam restaurar as veredas antigas, as veredas de outrora, do início. É verdade, papai. Quando ainda não havia corrupção no meio do corpo do Mashiach. Peço, papai, que abençoe. Sim, papai. Peço que proteja e guarde, sabendo que a igreja prostituta logo vai deixar de existir, porque essa terra vai ser inundada da verdade, do favorecimento de Ial. É verdade. Pai, abençoa cada família que está assistiu até o final, que eles possam ser iluminados. Sim, papai. E eles possam ser resgatados. Sim, papai. Nós te pedimos, no nome de Yahshua o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua,
grato a Iau, grato a Iausha, grato a Iau, grato a Iausha, grato a Iau, e assim seja feita a vontade do Papai Iausha. Amados irmãos, muita alegria trazer para vocês o nome, os nomes sublimes. Nós vamos dar continuidade em breve a esse estudo. E cada dia mais você vai ser esclarecido e você vai compreender mais e mais a verdade que foi tão duramente escondida ali por Satanás e seus ministros, mas que a verdade chegou agora, no final dos tempos, conforme tinha sido prometido. É verdade. Gratidão pela sua vida, gratidão por estar conosco até aqui, e que Yahweh dos exércitos, o Todo-Poderoso, abençoe sua casa e abençoe tudo que você fizer, no nome de Yahshua Mashiach, e assim seja. E assim seja, amados irmãos. Até a próxima, amados irmãos. Um grande abraço.